Cálices transbordantes, não apenas cálices cheios. O Senhor quer cálices transbordantes. Deus não quer pessoas cheias apenas da sua presença. Deus quer pessoas que transbordem da sua presença. Porque a gente sempre transborda alguma coisa, e geralmente aquilo que nos enche nós transbordamos. Mas Deus quer que a gente transborde daquilo que vem dele. E aí no Evangelho de João, no capítulo de número 7, quando Jesus está vendo um momento muito interessante do seu ministério com os seus discípulos, tentando mostrar a sua divindade, quem ele é, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que é João, capítulo 7, versículo 37. Diz assim, João 37, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Aleluia. Até aí. Lindo esse texto. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia ao Espírito. Aqueles que creem nele, crescem nele, iam viver essa dimensão. Mas antes ele faz um convite. Você tem alguma sede? Venha a mim e beba. Esse texto me chamou muita atenção hoje. Estava lendo, pensando nele, creio que tenho algo para compartilhar com você. A primeira pergunta é: você quer ter um cálice ou quer ser um rio transbordante? Amém? Eu quero. Eu não quero ser apenas cheio da presença de Deus. Eu quero transbordar. Eu quero beber destas águas. E eu nem falei nada com o Daniel, e ele canta uma música que eu estava pensando a gente cantar. Quero beber dos teus rios, Senhor, saciar a minha sede, renovar o meu interior. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. Eu penso que nós podemos transbordar em tempos de dificuldade. Geralmente, no tempo da dificuldade, a gente pensa em escassez. No tempo do inverno, a água é um bem precioso, as chuvas quase não vêm, nós estamos vendo isso aí, e os reservatórios, eles têm uma tendência de ficar mais secos. E por causa disso, a gente tem que arcar, aqui nem tanto na nossa região, mas em algumas regiões do país, já existe um certo tipo de racionamento de água. Você deve se lembrar, acho que há 2 anos atrás, como ficou a situação da seca lá em São Paulo, com aqueles grandes reservatórios. Então, na visão humana, quando há escassez, a gente precisa cortar ainda mais. Já tem pouco, então vai ficar menos ainda, porque tem pouco. Agora, na visão bíblica, quando se tem pouco, e aí que pode ter muito. Quando se tem pouca água, é a oportunidade onde Deus pode vir com o seu rio, com a sua correnteza de águas vivas e nos fazer transbordantes. É só na experiência com Jesus Cristo que nos tempos de escassez da vida nós podemos ser transbordantes. É só com Jesus que no tempo de sequidão você pode ser transbordante. Transbordante da presença, transbordante da graça, transbordante da esperança, transbordante da fé, transbordante do amor, transbordante daquilo que vem de Deus. É só na Bíblia que a gente vive esses paradoxos, essas coisas doidas, que a mente humana tem muita dificuldade de explicar esse tipo de fé. Mas é a fé que o Senhor Jesus nos ensina a ter. E quando eu olho para esse texto, Jesus vai para o tabernáculo, num dia muito importante, eles estavam comemorando uma festa, e esta festa se chamava Festa dos Tabernáculos. Essa festa acontecia
todos os anos, onde eles lembravam de um grande evento de escassez e que Deus providenciou abundância. Quando o povo estava caminhando no deserto, com sede, o povo estava reclamando, dizendo para Moisés, não tem água, cadê a água? Não tem água com gás, não tem água sem gás, não tem refrigerante, não tem suquinho, não tem nada, Moisés, não estamos com sede, e esse Deus que tirou a gente de lá do Egito, lá tinha fonte, lá tinha água, e a gente vai morrer de sede nesse deserto. E aí Moisés está com o povo, e ele vê essa murmuração, Deus também vê, e aí Deus olha para Moisés e diz, pega esse teu cajado e toca nessa rocha aqui. E aí quando Moisés bateu na rocha, diz a Bíblia que daquela rocha saiu água. E água boa, mineral, potável, fresquinha. E o povo bebeu e se esbaldou de água. Então, o povo judeu depois se lembrava desse episódio na festa dos tabernáculos. E tinha um ritual muito interessante. Como se estivesse aqui o templo, os sacerdotes estariam aqui na frente com jarros de ouro, e era colocada água dentro desse jarro de ouro, e o sacerdote na frente do tabernáculo havia uma canaleta que cobria uma parte daquele lugar, ele jogava a água no chão para simbolizar a providência. Então, a água comum em jarros de ouro sendo derramada, e o povo então se lembrava dessa água que saiu no deserto, lá atrás, como diz a Escritura. E como Jesus é um evangelista maravilhoso, como Jesus sempre está presente em momentos muito interessantes da nossa vida, Jesus nesse momento estava ali. E quando Jesus percebe aquela água sendo derramada, ele reivindica ser a fonte de toda a água que mata a sede espiritual do povo. E ele diz, alguém tem sede aqui? Vocês estão vendo essa água? Alguém tem sede? Se alguém tem sede, não vai ali na torneira e bebe uma água. Não vai lá no filtro e toma uma água. Não vai comprar uma água ali no camelô da esquina. Venha a mim e beba. Jesus agora estabelece um novo paradigma. Ele diz, eu sou a fonte de todo tipo de sedento, de todo tipo de sede. E aí eu faço a segunda pergunta, você tem alguma sede hoje? Que tipo de sede você tem hoje diante de Deus? Senhor, eu estou com uma sede porque lá em casa as coisas não estão bem, Senhor, estou com uma sede de paz. Está tendo muita encrenca, Senhor. Meu marido, meus filhos, minha esposa com os meus filhos, eu e meu marido, eu e minha esposa. Ai, Senhor, eu tenho sede, Senhor, de um período de mais saúde, a gente está enfrentando um tempo de enfermidade lá em casa. Ah, Senhor, eu tenho sede de mais paz no meu trabalho, Senhor, eu tenho sede, e inúmeras são as sedes. Com certeza todos nós temos alguma sede, e você trouxe uma hoje aqui. Com certeza você trouxe uma sede. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você tem sede, venha a mim, beba, eu sou a fonte. Olhe para mim, venha até mim, eu tenho a água que você precisa. E aí eu fiquei pensando, pastor Silas, se eu pudesse fazer uma adaptação, a gente poderia pensar que o sacerdote carregava um jarro de ouro para uma água comum. Mas quando Jesus se autodenomina como a água, nós poderíamos dizer que a água se torna de ouro para jarros comuns. Mesmo jarros comuns podem ser cheios desta água de ouro que é Cristo. Esta água preciosíssima, esta água valiosíssima que é o Senhor. O Senhor Jesus tem uma água que ninguém tem. Jesus tem uma água para a sua sede que em nenhum lugar você vai encontrar, só nele. Por isso ele diz, venha a mim e beba. Eu sou a água mais valiosa do que esses jarros de ouro que os sacerdotes estão carregando. E aí eu fiquei pensando que todos nós temos sede, e cada um de nós, com as sedes que nós temos, não temos outra opção, a não ser nos lançarmos aos pés deste que diz, venha a mim, venha a mim. Em dias de tanta luta, irmãos, e parece que a gente acaba se tornando quase que repetitivo, mas é verdade, isso é uma necessidade. Nós não podemos nos permitir um dia sequer sem estarmos aos pés de Jesus. Nós não podemos permitir um dia sequer de vivermos sem estarmos ligados a esta fonte que sacia todo tipo de sede na nossa vida. Não dá para viver se não for aos pés de Cristo e bebendo da sua água, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte que você precisa ir.
Não adianta você vir ao culto, não adianta você querer receber uma oração de um intercessor, de um pastor, de um líder. Você precisa de Jesus. É só Jesus que tem a água para a sua sede. A água de ouro para um vaso de barro. Olha que bonito, para um cântaro de barro. Só Jesus tem esta água para você nessa noite. E eu não sei qual é a sua sede, mas você sabe muito bem. Outra coisa que você precisa fazer é não só ir ao pé de Jesus, não só reconhecer que Ele é a fonte, você precisa beber desta água. Você sabe o que eu tenho visto? Tem muita gente que crê em Jesus, tem muita gente que vem na quarta da vitória, tem muita gente que até pede as coisas para Ele, mas não bebe da água dele. Está vivendo muito preocupada, muito preocupado, muito ansioso, está bebendo a água da ansiedade. Está tomando do cálice da ansiedade, não do cálice da água da vida. Tem muita gente que está na igreja, mas que não bebe a água de Jesus. Você sabia disso? Vê a água respingar perto dele, mas não bebe. Porque a ansiedade, o medo, as angústias são aquilo que estão entrando pela sua garganta e pelo seu gogó. Cálice da ansiedade? Não. É o cálice transbordante. Jesus diz, beba. Sabe, você talvez pensando, pastor, mas como assim? Quantas vezes na minha vida, em momentos de crise, de angústia, por exemplo, como a Raquel citou aqui, numa causa que demorou tanto tempo, tão fácil a gente ser consumido pela ansiedade, eu, ao invés de beber da água da esperança, ao invés de beber da água da promessa, crendo que as promessas dele são fiéis, crendo que Deus não vai negar o pão de cada dia que nenhum de nós, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me desampararia, crendo que Ele vai me sustentar, como a gente leu no início, crendo que quando eu estou no deserto, Ele faz sair a água. Quantas vezes eu não bebi dessa água, sabendo que Jesus podia fazer tudo isso, mas eu fiquei consumido pelo medo, fiquei consumido pela incerteza, fiquei consumido pela ansiedade. Jogue fora esse tipo de sede, meu irmão, e beba da água de Jesus. Jesus diz para você, beba de mim. Beba de mim. Mas a Bíblia diz mais, que quando a gente vai a Jesus, reconhece que Ele é a fonte, bebe da água dele, na escassez, Ele faz um grande milagre. Ele faz que você também se torne uma fonte. Ele não só te dá água, mas Ele também te faz fonte. E aí você vira uma fonte ambulante, que simboliza Cristo, que transborda de Jesus. Você já viu que coisa linda? Você que não tinha nada, se torna uma fonte de Cristo para outros. E aí as pessoas vão olhar para você no tempo da crise, vão olhar para nós, vão dizer, como você consegue ser assim? Como é que você consegue ter paz? Como é que você consegue ter esperança? Se eu estava conversando com uma pessoa e dizia assim para ela, você não crê que Deus pode fazer um milagre nessa área? Ela disse assim, não. Eu acho que nessa área não. Eu disse, não, eu creio. Ele pode fazer um milagre em qualquer área. Ele pode mudar qualquer circunstância. Ele pode fazer tudo novo. Ele diz, eu faço nova todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Inclusive essa que você achou que não é todas as coisas. Porque você pensou numa aí, falou, mas essa aqui, não. Todas são todas. Então, Ele pode. E aí Ele te faz essa fonte que vai jorrar desta fé e dessa esperança, e as pessoas vão dizer, como você consegue? É porque eu tenho uma fonte que foi brotada dentro de mim, que não me faz crer de uma forma diferente. Saia daqui crendo que você vai ser uma pessoa transbordante. Você vai sair daqui transbordante desta fé, desta água pela qual você se alimenta. E você vai ver a graça de Deus alcançando quem está perto de você. Porque quem transborda, inunda o que está ao seu lugar, ao seu redor. Pegue um copo numa mesa seca, encha ele de água, faz ele transbordar naquela toalha novinha que está lá sobre a mesa. O que vai acontecer com aquela toalha? Ela vai se encharcar. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai encharcar pessoas que estão ao seu lado, desta água de ouro que é Cristo. Mas antes de você encharcar os outros, encharque-se você desta água que é Cristo. Amém? Só assim nós vamos celebrar a vitória e muitos testemunhos virão.
Eu vejo um tempo aqui que nós vamos ter mais testemunho do que tempo para dar aqui. Porque vamos ter muitas pessoas transbordantes aqui da graça e da glória. Amém? Louvado seja Deus por isso.